Muito bem. Tema da palavra de hoje: quão distante você tem atirado as tuas flechas? Quão distante você tem atirado as tuas flechas? Eu vou, como eu divulguei, inclusive aos irmãos também, usar os dois versículos do Salmo 127, que são o versículo 4 e o versículo 5 do Salmo 127. Então, a partir desse versículo, nós vamos começar a falar de algo de extrema importância, urgente importância e necessidade para o nosso ministério. Então, eu peço a sua atenção, e em nome de Jesus, eu peço que você abra o teu coração. Você que está assistindo, pastor, abra o seu coração, porque nós vamos falar de algo que eu já venho falando algumas vezes, mas hoje eu quero um pouco mais intimamente, um pouco mais profundamente tratar com vocês nesta manhã. Então diz assim a palavra no Salmo 127, versículo 4 e versículo 5. Não sei se está lá, mas se não, você lê na sua Bíblia. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Já está lá na tela. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Queridos, como que a gente avalia o sucesso pastoral? Por vários parâmetros. Porque nós temos algumas responsabilidades e temos que ter alguns objetivos no nosso ministério. Mas hoje, uma das coisas mais importantes que um pastor, um ministro, um líder precisa se preocupar e fazer e realizar é a preparação daqueles que poderão substituí-los no dia em que isso for necessário. Verdade. Isso é de extrema importância para o ministério. Isso é de extrema relevância para o nosso ministério. Nenhum de nós é eterno aqui na terra. A nossa eternidade vai se concretizar lá na glória. Mas aí lá nós não precisaremos escolher pessoas para ficar no nosso lugar. Porque cada um terá o seu próprio lugar. O Senhor foi preparar as casas e voltará um dia para nos levar para lá. Cada um terá o seu lugar, lá da glória de Deus. O nosso ministério, querido, um dia vai terminar. O nosso pessoal, está dizendo, tá? O nosso ministério, o ministério da Igreja Unida também um dia vai terminar aqui, né? E a igreja será uma só lá na glória. Mas o nosso ministério pessoal um dia vai terminar, seja pelo falecimento, pela morte, seja porque não teremos mais condições de continuar, faltará condições físicas, né, de nós continuarmos, mas um dia o nosso ministério vai acabar. Mas infelizmente, meus irmãos, eu vou ser um pouco incisivo no que vou dizer agora. Nós como ministério de uma igreja, de uma denominação, temos falhado de maneira trágica nesse assunto, nessa importante função pastoral. Nós não podemos fazer tudo sozinhos, não é verdade? Ninguém pode fazer tudo sozinho. E não importa quão importante um pastor seja, não importa quão bem sucedido ele seja, não importa quão carismático ele seja, ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa levantar pessoas, obreiros, que estejam ao seu lado para suprir necessidades. Há irmãos que às vezes vêm nos parabenizar por causa de algumas ações, não é? Ontem mesmo eu falava com o pastor e ele me parabenizou por essa iniciativa do Sérgio. Mas eu não fiz isso sozinho, eu não estou organizando sozinho. Eu acabei de dizer que ontem
eu, pastor Marcelo Dávila, pastor Getúlio Luz e a correspondente da empresa que nós estamos olhando para ver se dá para viabilizar essa plataforma para colocarmos os cursos do nosso seminário Liceu, 4 pessoas trabalhando ali, não é? Nesses dias que passaram, reuniões virtuais ou semi-presenciais, como essa reunião de ministério aqui. Por quê? Porque eu não consigo tomar decisões sozinho. Eu posso até tomar decisões sozinho, mas aí eu me torno um ditador. Serão decisões monocráticas de uma só pessoa, e isso vai repercutir ruim, porque se houver outros aspectos que eu não consigo enxergar, eu não vou ter chance de aprender. Então, quando eu compartilho um projeto, quando eu compartilho uma ideia, quando eu compartilho uma visão com os meus companheiros, eu estou dando a eles a oportunidade de enxergar aquilo que eu não enxerguei. Eles vão assimilar a minha visão, mas eu também vou assimilar a visão que eles estão tendo sobre aquele assunto, não é? Por exemplo, no assunto de ontem que eu mencionei aqui nessa reunião virtual, por que o pastor Marcelo foi de extrema importância? Porque ele abordou coisas, fez perguntas que eu nunca pensaria em fazer. Eu nunca pensaria. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento que ele tem dessa área. Então, se há algum valor no ministério, na liderança da convenção, é porque há uma equipe trabalhando, há pessoas que estão trabalhando, não é? Eu não posso também fazer tudo sozinho. Então, queridos, nós precisamos preparar pessoas para nos ajudar. Eu vou repetir. Nós precisamos preparar pessoas para nos ajudar. Eu vou falar mais uma vez. Nós precisamos preparar pessoas para nos ajudar. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa que eu tenho aprendido no meu ministério. Deus sempre vai mandar para nós, pessoas que precisam ser ensinadas, que precisam ser preparadas para o ministério. Mas se nós, como líderes, não dermos espaço a essas pessoas, se não dermos oportunidade a essas pessoas, eu tenho medo que eles errem, mas errando se aprende também, aliás, até mais, né, do que acertando. Acertando a gente acaba virando até presunçoso, achando, eu sei, né? Eu sei fazer. Mas quando a gente erra, a gente percebe que o que a gente achava que era o certo não é. Então Deus sempre vai mandar pessoas que Deus não vai falar pelo celular hoje, eu tenho certeza. Mas se você não der espaço para elas, para que elas apareçam, para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, elas acabarão indo para outra igreja e às vezes para outro ministério, e nós perderemos a oportunidade de que eles sejam úteis para a obra de Deus. Nós precisamos prestar atenção a isso. Enquanto nós, ou melhor, deixa eu ver aqui, quando nós lemos aqui, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Isso aqui, muito mais do que princípio espiritual para a família, para filhos e pais, é um princípio espiritual que serve também para os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, a nossa juventude que está se levantando, que está aprendendo agora. O pastor precisa entender que ele, aqui no caso desse exemplo, ele é o valente. E diz, bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Que feliz é o pastor que tem um monte de discípulos que ele pode observar, que ele pode analisar, que ele pode preparar, ajudar para que possa servir na obra de Deus. Esses discípulos são as setas, são as flechas. São as flechas. E o pastor é o valente que vai usar essas flechas. Então isso é um princípio espiritual. Tá? E princípio espiritual é algo que ultrapassa as barreiras do tempo, as barreiras geográficas. Princípio é princípio em qualquer lugar do mundo. Tá?
Costumes são diferentes. Costumes mudam com o tempo e com a região, mas princípios são sempre os mesmos. Isso é um princípio espiritual que está sendo descrito aqui nesse versículo 4. Então, enquanto nós não entendermos que só um líder pode desenvolver outro líder, só um líder pode desenvolver outro líder. Por quê? Porque só quem é líder vai ser capaz de incutir naquele que ele está treinando os princípios de uma liderança, a cultura de uma liderança. Só um líder é capaz disso. E com todo respeito, sem qualquer menosprezo a quem quer que seja, não serão as ovelhas que irão ensinar o líder. Ele vai aprender com elas. Nós aprendemos com o nosso rebanho, não é? Nós aprendemos com ela. Mas quem vai incutir valores e princípios de liderança em nós? É quem é o nosso líder. São essas pessoas que vão nos preparar. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar sofrendo cada vez que for necessário fazer uma substituição por qualquer motivo que seja. Eu fico tremendo de medo quando vem alguém falar comigo que ele vai falar: pastor, precisa pôr outra pessoa lá no meu lugar. Eu fico morrendo de medo. Falo: meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque a primeira pergunta é: o irmão preparou alguém para ficar no seu lugar? Não, pastor, não preparei. Eu falei: e agora? De onde eu vou tirar? Como que eu vou colocar alguém na liderança da igreja? Se eu não tenho, se não foi preparado ninguém para isso. Eu marquei aqui atrás, hoje de manhã eu estava, enquanto estávamos nos preparando, eu estava ainda refletindo sobre tudo isso. Então eu coloquei aqui atrás alguns princípios espirituais de liderança, que se eu conseguir separar as folhas aqui, eu falo para vocês. Vou pegar aqui no copo, que aqui na garrafa está mais molhadinha, né? Aí já fica mais fácil de separar a folha. Eu marquei aqui, alguns princípios de liderança que nós precisamos conhecer, porque senão nós não vamos ser capazes de ensinar, que nós precisamos conhecer. Coisas que o líder precisa. Primeiro, visão. Um líder sem visão é um líder que não sabe para onde vai, não tem objetivo. E o segundo princípio são as metas. Só consegue estruturar ou estabelecer metas aquele que tem uma visão. Eu não posso ser um líder que apenas age segundo as circunstâncias momentâneas. O que tem para hoje? É isso? Então tá bom, vamos fazer isso. Mas não tem nada preparado, não tem nenhum sonho, não tem uma visão, não tem meta para o futuro. Outro princípio que o próprio Senhor Jesus deixou muito bem estabelecido quando falou com Pedro: amor. Os líderes que nós prepararmos, eles precisam entender que ser pastor, ser líder, ser ministro, é acima de tudo uma obra de amor. Por isso que eles perguntaram: Pedro, você me ama? E insistiu tanto, e falou: apacenta. Qual a mensagem que Jesus falou? Se você não tiver amor, você não vai ser capaz de ser um líder. Basicamente era isso. Humildade. Às vezes a gente consagra alguém e aí pronto, arruma um problemão. Por quê? Porque a pessoa fica arrogante, achando que agora ele tem condição de bater de frente com o seu pastor. Então humildade é um princípio de liderança. Líderes arrogantes, eles vão destruir a igreja, eles vão destruir o seu ministério. Então humildade é outro princípio. Outro que eu marquei aqui: domínio próprio, autocontrole. Sabe, um líder não pode ser pavio curto, estourado, que começa a tomar decisão assim intempestiva, começa a tomar decisão na emoção do momento. Não, precisa ter controle, precisa ter equilíbrio, precisa ter domínio próprio, que é um dos frutos, um dos aspectos do fruto do Espírito. Segundo, comunicação. O líder precisa aprender a se comunicar com seus liderados. A liderança ministerial não é uma liderança impositiva, não é uma liderança de ordem, de determinações, não. É uma liderança de amor, que lhe explica o caminho a seguir e convida as pessoas a andar junto com o líder. O que o líder faz? O caminho é esse, eu vou junto, quer vir comigo? Quer andar comigo nesse caminho? Outro princípio: investimento. Como que eu vou preparar lideranças na minha igreja?
se eu não investir na vida delas? Um líder precisa saber a importância de investir. Terceiro, outro aqui, princípio, energia. Às vezes isso é difícil, porque você fica esgotado. Mas a energia espiritual, a energia do trabalho, a disposição precisa existir em nós. A gente precisa entender que nós às vezes ficamos cansados, mas eu não posso perder a energia para trabalhar para Jesus. Eu peço a Ele que me ajude para que o meu corpo fique forte novamente, para que a energia que está no meu coração se manifeste. Outra, persistência. Líder não pode desistir no primeiro obstáculo. Líderes precisam ser persistentes. Outra, autoridade. Líderes precisam aprender a lidar com a autoridade, tanto a que ele recebe, quanto aquela que está acima dele, ou aquela que está abaixo dele. Vou mencionar isso daqui a pouco. E por último, marquei aqui, fidelidade. Outro princípio de liderança, fidelidade. Fidelidade. Esses são alguns dos princípios. Talvez o irmão poderia me lembrar outro, a irmã poderia citar mais algum, mas esses são alguns que hoje pela manhã, pensando sobre isso, eu sentei lá na minha escrivaninha e anotei rapidamente, tanto é que marquei a cadeta aqui no verso do papel, porque não tinha espaço aqui no lugar. Então, queridos, nós temos que ter esses valores, esses princípios bem estabelecidos para nós, para que nós ensinemos essas pessoas. Sabe, preparar líderes não é simplesmente nomeá-los para uma função. Tem um rapaz ali que ele fala bonito, prega bem, animado, vou pôr ele como pastor, como presbítero, como evangelista. Não é assim que se prepara. Não se prepara a lideranças dando cargo, dando autoridade. Se prepara a liderança trazendo para andar junto. Vem cá, você vai aprender comigo, vai aprender como que funciona a coisa, e vai dando espaço. Agora a próxima você faz. Vamos fazer uma visita comigo. A próxima você dirige a visita, você coordena. E ele vai aprender. Depois, quando sair dali, olha, você acertou nisso, foi muito bom, mas nisso você errou. Essas coisas não se dizem. Então você vai corrigir, vai orientar. Então nós precisamos ter essa visão, que aliás foi o primeiro requisito. Sem visão, nada de importante vai ser feito. O problema que eu acho que existe entre nós, queridos, entre nós de uma forma geral, né? Que na maioria das vezes o nosso ministério está mais focado nas necessidades urgentes. Que nem o quê? Essa semana eu tive culto na terça-feira, culto de oração, eu estive presente. Quinta-feira tive um culto virtual, eu precisei pregar. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã tem um culto presencial, vou pregar de novo. Então às vezes a gente corre o risco, o que vai acontecer agora, e focar somente naquilo que vai acontecer agora, e deixamos de olhar à frente, olhar para o futuro, paramos de olhar lá na frente, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, como que vai ser? Porque ministério de sucesso, não é o que eu faço hoje, é aquilo que ele vai deixar como legado, sabe? O ministério de sucesso se nota depois que ele acaba, ou quando ele passa para outra pessoa. Aí vem uma história junto ali, que vai ser admirada, que vai ser observada, que vai ser até seguida por outras pessoas. Então, essa preocupação, o próximo culto, a próxima campanha, o próximo trabalho de evangelismo, a próxima atividade pastoral, a próxima reunião, isso acaba consumindo as nossas forças de tal maneira que nós não achamos condições e tempo para ficar olhando mais adiante. Eu quero desafiar vocês, pastores e líderes, e vocês que estão assistindo também aí, lideranças da Igreja de Deus, a nós começarmos a estender os olhos lá para frente. O que vai acontecer com o seu ministério daqui a 10 anos? Dificilmente paramos para olhar para o futuro e pensar em quem ficará no nosso lugar. Então precisamos aprender, e eu me proponho a trazer informações aqui nas próximas reuniões sobre como preparar obreiro. Vou procurar quem sabe para me ajudar
compartilhar as minhas experiências também, e nas próximas reuniões falar como identificar, por exemplo, como que eu vou identificar quem que eu posso usar, como eu vou desenvolver essa pessoa, como eu posso preparar eles para os desafios da igreja nos tempos atuais, como eu posso preparar hoje, porque nós estamos enfrentando situações que nós não fomos preparados para ela. Aliás, o mundo todo está enfrentando uma situação para a qual não está preparado, que é o Covid. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. Então, meus queridos, a gente tem que entender que a igreja não é propriedade nossa. Tá? Nós não somos os donos da igreja. Ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. A igreja não é tua. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é dono, Ele é Senhor. Ele deu a vida pela igreja. Ele a gerou lá na cruz do Calvário. E ela veio à luz através do Espírito Santo sendo derramado no Pentecostes. Não é nossa, não é minha, não é de vocês. A igreja é de Jesus. Aleluia. O ministério não é meu. O ministério pastoral não é meu. Eu sou pastor, mas o ministério pastoral não é meu, foi dado por Ele. É capacitação, é dom, é chamado, mas vem dele. Não sou eu que decido. Ele tem decidido. Então a igreja não é minha, o ministério não é meu, tá? E a igreja não pode então acabar comigo. O pastor morre, acaba a igreja. O pastor entrega o pastorado porque não está mais em condições e acaba a igreja. Tem algo de errado nessa perspectiva de liderança. Nós precisamos pensar sobre isso. E se você acompanha as nossas ministrações, você sabe que eu já mencionei minha preocupação a esse respeito algumas vezes. Mas hoje eu quero realmente ir um pouco mais fundo. Então não pode, saiu, nós temos casos, irmão. Sai, pastor, todo mundo vai embora. Então não é, esse pastor falhou miseravelmente no seu ministério. Me desculpe falar isso. Mas se o pastor sair e a igreja acaba, esse pastor é um fracassado. Porque ele não preparou as suas ovelhas para o reino, ele preparou para o seu ministério, para o seu ministério pessoal. Ele não preparou para o reino. Então isso é muito sério, queridos. É que a gente às vezes esquece que alguém lá no passado investiu em nós. Antes de nós sermos líder, pastor, obreiro, alguém observou a gente, alguém deu espaço para nós, alguém deu oportunidades para nós, alguém permitiu que nós experimentássemos certas experiências, certos momentos para amadurecermos, tá? Para chegarmos ao nível de liderança que nós chegamos hoje, é porque alguém investiu na nossa vida. Alguém investiu na nossa vida. Talvez essas pessoas tenham sido, talvez eles não tenham sido pessoas simples. Pessoas que às vezes não tiveram tanto preparo, mas tiveram a visão de investir na tua vida, tiveram a visão de investir no teu ministério, tiveram a visão de abrir espaço para eu e você crescermos na obra de Deus. Pastor Abel está aqui, nós congregamos durante tantos anos lá no Parque Sevilha. Quantas coisas nós podíamos fazer ali, quanto espaço foi nos dado. Hoje estamos aqui como fruto daquele investimento. De um pastor que não quis ser o único, ser o dono, só ele pregava, só ele fazia, só ele visitava, só ele expulsava demônio. Não, porque vai vocês, vão lá jovens, vão ter experiência. Uma vez nós fomos lá numa favela, lá no Jardim Elba, na Zona Leste, perto da Igreja Unida do Jardim Ângela. Fomos lá para expulsar o demônio, mas não conseguimos, éramos jovens, solteiros. Aí na final ligamos para o pastor vem aqui. Nós não estamos conseguindo. Aí ele chegou em 5 minutos, resolveu o problema, estava tudo certo. Foi o pastor Luiz Reinaldo Ferreira, que foi presidente da obra, inclusive. E aí eu falei, nossa, aí a gente estava indo pelo caminho errado, por isso que o diabo não saiu. Nós estávamos fazendo errado, nós estávamos dando muita atenção ao diabo, ao que ele estava falando. E o pastor falou, cala a boca, está amarrado no nome de Jesus, sai agora, terminou, pronto. E o diabo não teve alternativa.
gente, um aprendizado. Eu não tenho que ficar negociando com o diabo. Ó, diabo, se você sai lá, por favor, saia. Não, aqui, por favor, você sai em nome de Jesus, acabou. E essa autoridade nos foi ensinada. Nos foi ensinada. Glória a Deus. E é por isso que nós chegamos aqui hoje. Amém? É por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos imaginar então a figura do valente com sua aljava cheia de flechas. O que um valente fazia? Outras versões diz um guerreiro, ou um homem guerreiro, um valente, tem vários termos aí. O que um valente fazia com uma flecha? Como que ele usa? Ele usa para tirar longe, né? Ninguém usa a flecha para tirar aqui, capaz de acertar o pé. Não, a flecha é preparada para alcançar longe, para alcançar lá na frente. E o alvo tinha que estar distante dele, né? O alvo tinha que estar distante dele. Se fosse para atingir alguém que estivesse perto, ele usaria a espada, né? Mas para alcançar longe, ele usava a flecha, porque é o que eles tinham naquela época. Eram as ferramentas, as armas que eles tinham naquela época. Então a lógica da flecha é ir mais longe do que o arqueiro. A lógica da flecha é ir mais longe do que onde está o arqueiro. Então nós precisamos aprender, queridos, a lançar os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, para alvos que estão ainda distantes de nós. Não é verdade que os nossos filhos geralmente vão além do que nós vamos? Na maioria das vezes é assim, eles alcançam mais, eles conseguem mais longe. Eles sabem mais acerca de muitas coisas que eu nem imaginaria na idade deles saber, que eu e você nem pensaria em saber. Mas por quê? Porque eles foram lançados mais longe, eles vão alcançar mais distante, aonde eu nunca fui e onde talvez eu não consiga chegar nunca. Então a figura do valente, atirando as suas flechas aqui, é a figura do líder que percebe que ele tem um tempo, ele tem um espaço, ele tem uma capacitação, e ele precisa preparar pessoas que cheguem lá adiante aonde ele não vai chegar mais, ou porque não sabe, ou porque não consegue, ou porque está velho, ou por qualquer outro motivo. Essa é a história por trás do valente com as suas flechas. Então precisamos o quê? Pensar grande a respeito dos nossos discípulos. Eu não vou lançar uma flecha se eu acho que a flecha não presta, se eu acho que a flecha está torta, né? Não, eu quero uma flecha retinha e eu quero que ela alcance o alvo que está lá na frente. Eu não estou lá, eu não cheguei lá, mas a minha flecha vai chegar. Isso é pensar grande, isso é pensar além, isso é pensar maior. Então eu preciso pensar grande a respeito dos meus discípulos. Geralmente são jovens. Sabe, irmãos, as flechas daquele tempo, elas eram feitas manualmente. Hoje em dia é tudo feito industrialmente. Então naquele tempo todas as flechas eram feitas manualmente. O que isso significa? Exigia trabalho, exigia dedicação, e cada flecha precisava de um trabalho especial, porque eles pegavam o galho da árvore, suponhamos, e nenhum galho é igual ao outro. O trabalho para preparar esse galho às vezes é maior, ou pelo menos é diferente do que o trabalho de preparar o outro galho para a próxima seta que eu vou fazer, para a próxima flecha. Então, preparar as flechas para nós lançarmos lá adiante requer para nós dedicação, trabalho, e um trabalho personalizado. Eu não tenho um esquema padrão para desenvolver liderança, não, eu preciso pegar um por um e ver o que precisa. Como olha, esse nozinho da madeira aqui vai desviar, vai fazer peso, a flecha não vai chegar onde precisa. Para que você chegue onde precisa, eu preciso trabalhar você nisso. Está claro o que eu estou falando? Foi isso que Paulo falou a Timóteo. Se você quiser abrir, ou se o irmão puder colocar na tela, 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Leiam para mim. 1, 2 e... O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite
princípio que eu estou falando. Olha que Paulo falou, Timóteo, você é a minha flecha. Você é a minha flecha. Eu estou atirando você. Mas você também vai preparar outras flechas. E você vai atirar também. Timóteo vai chegar além do que Paulo chegou. E as flechas de Timóteo vão chegar além do que Timóteo conseguiria chegar. Porque há um princípio espiritual estabelecido na palavra de Deus. Aleluia. Há um princípio espiritual. Aleluia. Então, há um outro exemplo que eu quero usar aqui com vocês. Vocês já viram, né, nas Olimpíadas, nessas competições, tem a corrida do revezamento. Vocês sabem o que é a corrida do revezamento? Então pode ser 4 por 100, 4 por 400, tem lá algumas modalidades estabelecidas. São 4 pessoas, um começa a correr segurando um bastão. E daqui a pouco ele encontra o que está na frente dele, ele passa o bastão para esse aí também, corre que nem um doido. E logo ele encontra o outro, e ele passa o bastão para o outro, e corre também, até chegar no último, que vai pegar o bastão e chegar lá no fim. Cruzar a linha de chegada. Para você vencer, você precisa correr bem. Então o seu ministério você precisa fazer bem feito. Tá? Para você correr, o Hebreus fala sobre a corrida, né? Fala sobre corrida. Mas depois daquela curva, querido, está o próximo corredor. E você precisa saber passar o bastão. Você percebe quando que é isso? O que está correndo, ele não para de correr. Ele continua correndo por mais um pouco. E o que vai receber o bastão já tinha começado a correr antes, para não perder tempo. Então o que está correndo vai lá, passa o bastão correndo, ainda vai dar uma meia dúzia de passos até parar, né? Porque ele está vindo numa corrida, e o outro que pegou o bastão aí intensifica mais ainda, e assim vai acontecer sucessivamente, até que chegue ao final da corrida. Então você correu bem, mas a sua participação não está concluída. Você precisa também aprender a passar o bastão. E essa é uma dificuldade que todos nós, que o ministério em geral tem. Alguém disse que Jesus se preparou 30 anos por um ministério de 3, e depois de 3 anos ele pegou, deixou outras pessoas no seu lugar e foi para a glória. E nós nos preparamos 3 anos para um ministério de 30, e quando acaba os 30 não tem para quem passar o bastão. Então nós precisamos aprender a passar o bastão. Para vencer a prova, você precisa passar o bastão, e tem que passar direito, tem que fazer de forma correta. Aleluia. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo passou o bastão para os seus discípulos, e isso está registrado. Põe aí, João 14:12. João 14:12. Olha o exemplo. Vimos o exemplo de Paulo, agora vamos ver o exemplo de Cristo Jesus. João 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro. Leia vocês, vai 1, 2 e... Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Até Jesus falou: olha, vocês vão alcançar mais longe do que eu alcancei. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Por quê? Porque a seta foi lá para frente. Ele estava lançando as suas setas lá para frente. O meu tempo acabou, eu vou voltar para o Pai. Agora é vocês, ó. Vai lá. E a história eclesiástica tem a história de muitos desses discípulos, né? O que fizeram, como viveram e como morreram, quais os resultados que conseguiram. Louvado seja Deus. Então ele estava, o que ele estava fazendo quando ele estava falando aqui? Ele falou: ó, eu vou passar o bastão, viu? Jesus estava falando isso. Fica preparado aí. Você é o próximo da corrida, fica preparado, eu vou passar o bastão. Ele estava falando para os discípulos: e vocês vão chegar mais longe do que eu cheguei. Aleluia. Então, tão importante quanto fazer uma boa corrida é também saber passar o bastão para os outros.
tão importante quanto. Agora, o interessante é que na corrida de revezamento, são 4, né? Um começa, mas quem cruza a linha de chegada é o quarto, não é o primeiro, é o quarto. Só que na hora da premiação, os 4 recebem a mesma medalha. Maravilha, Deus. Dá para entender o que isso representa? Poxa, eu só comecei, mas quando chega na hora do prêmio, vai ser igual para todo mundo. Porque Deus sabe reconhecer o trabalho de todo mundo. Todos os 4 vão lá para cima e recebem. Se é medalha de ouro, todo mundo vai receber. Ah, mas quem começou a linha de chegada fui eu. Não, mas ele começou. Ele correu bem, ele passou bastante. Aleluia, ele passou bastante. Eu vou parafrasear aqui um escritor, e eu não lembro o nome dele. Ele falou do cristianismo. Em vez de cristianismo, eu vou pôr Igreja Unida. A Igreja Unida, e a própria Igreja de Cristo em geral, está sempre a apenas uma geração da extinção. Isso vem acontecendo ao longo dos séculos. A Igreja de Cristo, e particularmente a Igreja Unida, está a uma geração de acabar, de ser destruída, de extinguir, morrer. O que significa isso? Se essa geração não souber formar a próxima, a igreja acaba. É isso que está dizendo. Se essa geração não souber preparar os próximos, quem vai receber o bastão ali para frente? A igreja vai acabar. Então, irmãos, vamos começar a orar desde já pelas pessoas que nós iremos preparar para nos substituir um dia. Sabe, irmãos, a gente investe muito mais tempo e dinheiro em métodos do que em pessoas. A gente está muito mais preocupado de como nós vamos dar uma igreja em célula. Maravilha, nada contra, mas é um método só. A minha igreja, ela é do estilo, sei lá, ministérios, não tem departamento. Minha igreja funciona à base de ministérios. Maravilha, maravilha, dá certo. Mas é método. Enquanto nós, pastores, estamos procurando qual é o melhor método para a igreja, Deus está procurando quem é a melhor pessoa para a igreja. Não é errado usar método, desde que eu atire as flechas, desde que eu corra e passe o bastão de forma correta. Não é errado. Eu não estou criticando os métodos, todos nós temos algum. Como funciona a sua igreja? Você tem o seu jeito lá. O povo está acostumado com aquele jeito. Quando eu vou nas igrejas e me pede, no dia de Santa Ceia, e pede para mim ministrar a ceia, eu falo, irmão, quem já teve essa experiência comigo sabe disso. Eu falo, irmão, eu prefiro não, porque eu não sei qual o método que vocês usam. Né? Tem igreja que distribui os dois juntos. Tem igreja que distribui um primeiro e depois o outro. Sabe, tem igreja que ora por cada elemento, vai primeiro orar o pão, vamos consagrar o pão, todo mundo comeu, agora vamos orar pelo vinho, está mais de acordo com a palavra, perfeito, isso não é esse importante, mas é um método, cada um tem o seu. E quem me recebeu aí na sua igreja em dia de ceia, sabe que eu falei, irmão, como é que funciona aqui? Né? Porque método é método, eu tenho o meu, você tem o seu. Mas Deus está preocupado nas pessoas. Porque não são os métodos que vão fazer a igreja avançar, querido. Os métodos podem fazer a igreja funcionar hoje, mas o que vai fazer a igreja avançar vão ser as pessoas. Vão ser as pessoas. Eu já estou acabando. Aleluia. Você pode procurar o melhor método para a sua igreja, mas Deus está procurando as melhores pessoas para a sua igreja. Sabe, irmãos, por que nós estamos tão preocupados com isso? Eu estou, muita gente está. Porque o nosso ministério, aqui da Igreja Unida, está envelhecendo. Nosso ministério é um ministério de pessoas idosas, na sua grande maioria. Os dados são do ano passado. Eu vou pedir para o pastor Marcelo depois atualizar esses dados e eu passo para o irmão no futuro. Tá?
mas os dados são de 2020, lá do meados de 2020. 420 pessoas, 420 convencionais. Teoricamente, nós temos 420 pastores e pastoras capacitados para dirigir igreja. Mas eu e você sabemos que não é assim. Nem todo mundo foi chamado para ser o pastor titular. Então, desses 420, nem todos são aptos para dirigir uma igreja. Porque não é para isso que ele foi chamado. Tá? Não há nenhum demérito nisso. Então, tem lá pastores, pastoras, presbíteros. Mas você não pode usar 100% desse número. Desses 420 que nós tínhamos em 2020, nós tínhamos então uma média. Eu já passei isso para vocês, acho que 2 ou 3 vezes nos últimos anos, de 2020 para cá. Nós tínhamos uma média de 1 pastor e meio, ou seja, não dá 2 pastores por igreja. Não é pastores, são convencionais, pastores, pastoras e presbíteros. Nós não tínhamos em 2020 2 convencionais por igreja. Não tínhamos. Dos 420 convencionais que nós tínhamos, 205, ou seja, quase a metade, tem mais de 55 anos. Desses 205, 92 já tem mais de 65. É capaz de ir lá para cá, mais gente tem entrado aí no rol dos 65. Por isso eu quero atualizar para vocês. Então, assim, 92 pastores ou convencionais têm mais de 65 anos. No total, 205 tem mais de 55. Então, 55 seria 55, 56, 58, 64. Tá? E mais de 65, 66, 70, 70 e poucos, 80. Essa é a realidade da Igreja Unida. Eu estou falando da Igreja Unida, tá? Se você tem 50 anos ou mais, aqui a maioria, a grande maioria acho que não tem 50 anos não, mas se você, pastor, já chegou, né, e se você não chegou, também toma isso como um princípio espiritual para a sua liderança. Você já deveria estar preparando. Se você tem mais 50 anos, você já deveria estar preparando quem vai te substituir, porque isso leva tempo. Isso leva tempo. Isso dá trabalho. Mas o pastor bem-sucedido não é aquele que, enquanto ele está na igreja, a igreja é uma coisa tremenda. Só que quando ele sai, para tudo. Não, isso é fracasso, isso não é sucesso. O pastor bem-sucedido é aquele que, apesar dele, a igreja é uma bênção. Glória a Deus. Independentemente dele, a igreja é uma bênção. Glória a Deus. Uma vez um rapaz me desafiou, perguntando se ele poderia ou não ser mais santo do que eu. Eu falei, é claro que pode. Aliás, falei para ele, se as minhas ovelhas forem mais santas do que eu serei um pastor de muito sucesso, que eles chegaram além do que eu chego, né? Isso não tem nada a ver com pecado, tem a ver com santificação. Ele está me desafiando. Feliz é o pastor que vê que há pessoas mais bem preparadas na sua igreja, há pessoas melhor capacitadas na sua igreja. Feliz é o pastor. Aleluia. Então a pergunta, bom, eu estava dizendo, se você tem 50 anos de idade ou mais, já deveria estar se preparando em oração, procurando os possíveis candidatos, provando bem o caráter deles, experimentando-os em diversas áreas da igreja e verificando como se relacionam com quem está acima e quem está abaixo deles na estrutura hierárquica da igreja. Como eles se relacionam com a sua liderança, com aqueles que serão seus liderados. E a pergunta que encerra essa mensagem é: qual é o legado que você vai deixar para a próxima geração? Qual é o legado que você vai deixar para a próxima geração? O que é legado? É aquilo que nós passamos, né, para os outros, é aquilo pelo qual as pessoas vão se lembrar de mim, vão se lembrar do meu trabalho, do meu ministério. Isso é legado. Qual é o legado que nós vamos deixar? Como você quer ser lembrado, querido? Como você quer ser lembrada, minha querida pastora? Meus amados, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam bons arqueiros,
que vocês atirem flechas o mais distante possível, e que vocês sejam também bons corredores, que vocês saibam passar o bastão na hora certa, para que a equipe toda não perca a corrida. Que vocês sejam bons corredores, para que a corrida que você começou, ou que você continua, vai continuar também através de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se não fizermos isso, com esse envelhecimento do ministério, em 10 anos a Igreja Unida entra em colapso. Eu já falei isso várias vezes. A Igreja Unida, talvez antes, a Igreja Unida entrará em colapso. E aí duas coisas que a gente vai poder fazer: ou fechar igrejas, ou então colocar pessoas não preparadas na direção. De qualquer maneira vai ser uma catástrofe. De qualquer maneira vai ser uma catástrofe. Fechar igrejas, que vergonha para o reino de Deus. Colocar pessoas mal preparadas, que tristeza para o reino de Deus. Coitadas das ovelhas, vão sofrer muito. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um louvor e encerrar. Glória a Deus. Toda honra e glória são dadas ao Senhor.